Olá, enfim, criei esse canal, né, no Divã com Viviane Morelli e estou aqui há uns 3 ou 4 dias pensando como vai ser o primeiro vídeo. E não queria colocar uma coisa assim, vou falar sobre isso aqui não. Eu queria fazer uma coisa organizada. E aí eu falei, bom, acho que é muito importante falar a respeito da minha pessoa, do meu trabalho, a minha expertise, a minha trajetória. E aí eu vou falar um pouquinho sobre isso para vocês hoje e com o passar do tempo a gente vai trazendo informações correspondendo ao desejo de vocês, daquilo que vocês vão me pedindo ou até daquilo que eu acho que é interessante compartilhar com vocês, né? Bom, meu nome é Viviane Morelli, eu sou psicóloga, me graduei em 2009, tenho 12 anos de atuação e em 2009, em 2007 mais ou menos, quando eu estava lá pro final, quase no finalzinho ali da faculdade, eu pensei assim, caramba, agora acho que está na hora de eu fazer alguma coisa na minha área, porque eu só estava estudando, eu era lojista, trabalhava com vendas, e aí eu comecei a buscar estágio. E aí, buscando estágio, consegui uma vaga de estágio numa empresa onde eu trabalharia com recursos humanos. E ali eu fiquei por 9 anos. Comecei como estagiária, meu último cargo na empresa foi de analista de recursos humanos. Atuava como psicóloga, mas era um trabalho mais voltado para a parte de analista mesmo, né? Trabalhava com recrutamento e seleção, trabalhava com treinamento, acolhimento aos funcionários, suporte à direção, à presidência, à gerência, aos supervisores, aos líderes, até com eventos da empresa eu trabalhava e foram 9 anos assim muito bons. Eu tenho muita gratidão, né, pela empresa, pelas pessoas com quem eu trabalhei e dá até saudade. Enfim, aí um dia conversando com a minha gerente que eu tinha na época, que se tornou uma grande amiga, ela conversando comigo, eu percebi que ela estava começando a me dar uns toques ali e de certa forma me motivar a mudar e talvez seguir um desejo que eu realmente tinha, que era o desejo na área da saúde. Pois bem, pedi demissão, saí da empresa depois desses 9 anos. E aí eu fiquei pensando assim, existe vida após Carta Fabril, que é o nome da empresa, da indústria onde eu atuava? E existia, porque foi tanto tempo ali que a gente fica a gente se familiariza, né? E acha que aquilo dali na realidade é onde você deve ficar. Ela me ajudou nessa coragem e eu tive, enfim, a minha própria coragem, né? De mudar. 2 semanas depois que eu saí dessa indústria, dessa empresa, eu comecei a trabalhar em alguns lugares. Eu estava de manhã em um lugar, à tarde eu estava em outro, porque as propostas começaram a surgir e aquela sede de conhecer outras áreas, porque por 9 anos eu me dediquei, né, à área organizacional. E aí eu fiquei trabalhando, aplicando testes psicológicos para os funcionários de estaleiro, para admissão, demissão, retorno ao trabalho, periódico, enfim, essa questão de medicina ocupacional. E também, nesse ínterim, junto ali eu trabalhei prestando serviço para o Comperge, com treinamento para supervisores e líderes, por um convite feito por uma amiga que trabalha no Senai. E também prestei consultoria para algumas empresas, clinicava também, comecei a subir locais, espaços, divulgar meu cartão como psicóloga naquela época. Isso foi em 2013, se eu não me engano. E aí fiquei um ano, né, me dividindo assim em várias áreas. Comecei também a trabalhar no tabagismo do município de Itaboraí para a Secretaria de Saúde. Fiquei um ano lá também, muito legal o trabalho. Eu trabalhava com tabagistas, então na realidade era um grupo que a gente chamava de tabagismo, e aí tinha psicólogo, enfermeiro, psiquiatra também, dava suporte, né, para aquelas pessoas do município que tinham desejo em parar de fumar. E foi um trabalho muito legal também, a gente vê a evolução das pessoas, infelizmente nem todos conseguem, mas a gente via as pessoas evoluindo de forma muito positiva. E aí no meio desse turbilhão de possibilidades, eu fui para um processo seletivo para um hospital de grande porte, um hospital estadual, aqui no Rio de Janeiro, né? Mais precisamente em São Gonçalo, que é o Hospital Estadual Alberto Torres. E a impressão que eu tinha quando eu fiz esse processo seletivo lá é que eu estava dando um passo para trás, porque na realidade... Então, minha filha entrou aqui, eu tive que fazer uma edição, ela está escondida aqui, mas vamos
nos acostumar a isso. E aí eu fiz o processo seletivo para esse hospital estadual e a impressão que eu tinha é que eu estava dando um passo para trás, porque na realidade eu tinha saído de uma unidade, de uma instituição, de uma indústria, né, onde eu trabalhava com RH, para tentar outras possibilidades. Estava eu voltando ali para o organizacional, para psicologia organizacional. E aí fiquei um bom tempo lá atendendo, né, trabalhando como psicólogo organizacional, treinamento, recrutamento e seleção, suporte aos colaboradores. Mas eu ficava na janelinha ali do RH observando os psicólogos que estavam atendendo lá a assistência, né, os pacientes, os familiares, etc. E aí, eu, no meio do corredor, assim, de vez em quando encontrava com o responsável da área de possibilidades, assim, de recrutamento e seleção interno. E aí eu ficava lembrando, olha, eu quero fazer um processo seletivo desse, né, para psicólogo da assistência. E ele, um dia lembrou de mim, me chamou para participar do processo seletivo. Não fui indicada a vaga, na realidade eu passei por todo o processo, redação, prova, entrevista e passei. Eu lembro que eu recebi a mensagem de que eu tinha passado no processo no dia do meu aniversário, dia 28 de junho de 2014 ou 15, eu não me lembro. E aí comecei na assistência. Foram 4 anos trabalhando como psicólogo hospitalar e foi sensacional a experiência. Eu aprendi o que eu tinha que aprender, foram 4 anos muito importantes. A gente vê o quão pequeno são os nossos problemas quando a gente está com uma pessoa ali. Só um minutinho. E foram, assim, 4 anos sensacionais. Você percebe numa unidade hospitalar que aquilo que você chama de problema na realidade é tão pequeno para aquelas questões, para aquelas pessoas que estão ali, não é por uma semana, um mês. Eu acompanhei pacientes que ficou 8 meses, eu acompanhei pacientes que talvez tenha ficado 1 ano, eu não sei, porque dependia muito do plantão. Pode ser que você, durante um tempo, fique num setor. Por exemplo, eu ficava muito na clínica médica, às vezes atendia CTI, às vezes atendia emergência. Então, pode ser que aquele paciente que eu atendia lá, que eu acompanhei por 8 meses, eu saí daquele setor e ele começou a ser atendido por um outro profissional, um colega de trabalho da equipe, né? Mas, assim, eu sou muito grata e fiquei lá o tempo que eu tinha que ficar. Agradeço muito o tempo que eu tive que ficar e agradeço também a minha saída. Por quê? Porque me possibilitou estar onde eu estou hoje. E eu sou muito grata. Com toda a simplicidade do meu trabalho atualmente, eu sou grata por aquilo, né? E aí, o que aconteceu? Me permiti uns 10 meses, mais ou menos, sem trabalhar, só lendo, estudando e me dedicando à família, minha filha, que era bebê na época. Era pequenininha, era de colo. E decidi, ao invés de ficar picotando em sublocações, abrir o consultório. Eu abri um consultório no município de Itaboraí, no Rio, e eu lembro que as pessoas, né, falavam, Viviane, você vai abrir um consultório nesse bairro, que é um bairro bem pequeno, assim, não é um bairro, não é um lugar, um centro que tenha muita rotatividade de pessoas, como é o centro do município mesmo, né, de Itaboraí. Eu abri num bairro chamado Manilha. E as pessoas meio que duvidavam, Viviane, não vai ter paciente, etc. E o começo foi exatamente assim. Os primeiros meses tinha 3, 4, 5 pacientes. O segundo mês a mesma coisa. Chega a época de carnaval, diminui porque as pessoas viajam, etc. Alguns continuam, outros não. Mas eu vou fazer 3 anos agora em dezembro de 2020, né? Que abri o espaço lá. E eu sou muito grata porque começou só a Viviane ali atendendo e hoje eu tenho parceiros de trabalho que sublocam lá e que a gente se tornou uma equipe na realidade, né? Psicanalista, nutricionista, fisioterapeuta, tem outra psicóloga inclusive que atende lá também. Então a gente tornou uma equipe, a gente fechou uma equipe ali. Então essa é a minha trajetória, são 12 anos de atuação. Eu não sei se no início do vídeo eu falei, agora não lembro. Eu sou psicóloga, sou especialista em psicanálise e em neuropsicologia. Não faço a mínima ideia do que eu seria se eu não fosse psicóloga. E é isso. Eu criei o canal, né, no Divã com Viviane Morelli com o intuito de compartilhar com vocês algumas questões que eu acredito que sejam importantes, situações que sejam importantes enquanto orientação, enfim, conceitos e questões que talvez vocês na realidade vão trazer para mim, né, trazer o desejo de vocês de escuta, e eu vou trazer um pouquinho do meu conhecimento, daquele pouco que eu posso oferecer.
E aos poucos a gente também vai aproveitando e vai estudando e aprimorando mais ainda, né, as questões da saúde mental, da saúde emocional, da psique humana. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. É claro que eu vou solicitar, vou pedir que vocês curtam a minha página, que vocês acompanhem a página, que vocês compartilhem a página, mas de verdade, o que eu mais gostaria de vocês, se vocês pudessem me ajudar, é trazer temas que vocês tenham desejo em ver os vídeos, para que eu possa começar a fazer uma programação. Não vou prometer que tem vídeo toda semana, que tem vídeo todo dia, isso vai vir de acordo com o tempo, mas eu prometo que o canal vai ser alimentado com vídeos e que esse vídeo falando sobre mim é só um vídeo de introdução do canal. Tá bom? Agradeço muitíssimo quem, né, teve a possibilidade de estar aqui assistindo o vídeo até o finalzinho e espero que você tenha desejo de voltar a ver os próximos, tá bom? Um beijo, obrigada.